Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ronaldo de Matemática do CEJA de Carapicuíba. Nós temos também a professora Edna e a professora Helena. Eu vou fazer aqui um resumo básico sobre a nossa oficina desse mês de novembro. Nós vamos trabalhar com números racionais e números decimais, ok? Então vou explicar para vocês quais são as casas decimais, o que é um número racional, para que vocês possam entender um pouco. Mas professor, número inteiro, número decimal... Pessoal, os números decimais e os números inteiros estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então o que nós fazemos aqui no CEJA de Carapicuíba? Ah, professor, o CEJA de Carapicuíba é diferente? Não, não é que é diferente. Mas é o que nós explicamos, não só a matemática, como todas as matérias que nós temos aqui, nós trazemos as atividades, o conteúdo para o seu dia a dia. Como, por exemplo, a nossa matemática. Professor, eu não sei fazer número decimal, não sei fazer conta de mais, não sei fazer conta de menos, de multiplicar, não sei nada, professor. Calma. Se você é uma dona de casa, nós vamos te ensinar matemática como? Como você vai cozinhar, fazer um arroz, um feijão. Ah, professor, eu uso matemática para fazer arroz, para fazer feijão, para temperar uma carne, para fazer um café. Tudo isso aqui tem matemática? Tem, pessoal. A matemática está frequente no nosso dia a dia, tá bom? Então, quando eu falo números racionais, aqui eu tenho um número inteiro, ó, e as casas decimais. Então, professor, o que é um número racional? Números racionais, pessoal, são aqueles que podemos escrever na forma de fração entre números inteiros com um denominador diferente de zero. Professor, fração com números inteiros com denominador diferente de zero? O que o senhor está querendo dizer aí, professor? Eu vou explicar, pessoal. Quando eu pego um número inteiro, por exemplo, menos 40, 50, 22, menos 15. Isso são números inteiros. Só que aqui, ó, é um número inteiro negativo, um número inteiro positivo. Professor, o senhor está complicando. O que é isso, número inteiro positivo, número inteiro negativo? E temos também 10 menos 2,5 menos 0,40. Então esse aqui, ó, são números decimais, negativo porque tem um sinal de menos na frente e positivo porque não tem sinal na frente. Então quando não tem sinal é um número positivo. Mas professor, como assim positivo, negativo? Pessoal, positivo é tudo aquilo que você tem, o que é seu. Por exemplo, você trabalhou um mês na empresa. Seu salário, vamos supor, R$2.000. A partir do momento que você trabalhou, esse dinheiro caiu na sua conta, ele vai ficar lá na sua conta assim, ó. R$2.000. Positivo. Então, é um número inteiro seu. Aí, professor, mas no meu extrato bancário, às vezes aparece lá, ó, menos 1.500. O que isso significa? Pessoal, quando você tem um saldo positivo de 2.000 e logo embaixo aparece um saldo negativo de 1.500, quer dizer que você gastou aquele dinheiro. É como se você tivesse ido ao banco e feito um débito automático. Vamos supor, você foi no mercado, fez compra, gastou R$1.500 na sua compra. Passou o cartão lá em débito automático. Se você puxar seu extrato no banco, vai mostrar lá o saldo que você tinha, o valor que você pagou no mercado e quanto ficou na sua conta. Se ficou na sua conta lá mais R$500, significa que você tem R$500 na conta. Se ficou menos, significa que você está devendo os R$500 no banco. Tá vendo? Então a nossa matemática, pessoal, o que nós fazemos aqui? Nós trazemos ela para o seu dia a dia, para você entender o dia a dia da matemática. Então, se você vai fazer um arroz, professor, o que o senhor está querendo dizer? Eu uso matemática para fazer arroz? Sim. Para fazer café? Sim. Para adoçar um café? Sim. Você tem a porcentagem. A primeira vez que você foi fazer um café, se você nunca fez café na sua vida, a primeira vez que você fez um café, ou ele saiu fraco, ou saiu forte demais, ou ficou muito doce, ou ficou amargo. Aí conforme você foi praticando, você foi criando habilidades, e hoje você faz o café, você nem olha a quantidade de açúcar que você vai pôr, não vai olhar a quantidade de água, porque você já pegou um caminho, um raciocínio rápido de você entender como você faz o café. Todo dia vai sair a mesma coisa aquele café, porque você criou uma rotina. A matemática é assim, pessoal. Não precisa, se eu falo para você, ó, 2 mais 2 é 4.
Você não precisa fazer desse jeito. O importante, você pode criar vários caminhos para chegar nesse resultado aqui, ó. 2 mais 2 é 4, certo? Mas, professor, existe outro jeito de eu chegar no resultado 4? 2 vezes 2 também é 4, ok? 8 menos 4 também é 4. Mas, professor, eu usei vários caminhos diferentes. Eu fiz uma soma, eu fiz uma multiplicação, eu fiz uma subtração, eu fiz uma divisão e cheguei no resultado 4. Então não importa para mim o caminho que você fez. Desde que você consiga explicar e consiga entender que o raciocínio que você usou para chegar no resultado correto é o que importa para nós. Ok, pessoal? Então, isso é a matemática no CEJA. Não precisa você fazer o caminho que eu estou pedindo. O caminho é um caminho mais fácil que fica para vocês entenderem. Ok? Mas olha eu fugindo do assunto. Nós estamos trabalhando com números inteiros e decimais. Mas não deixa de ser, eu mostrei para vocês aqui, os números inteiros. Ok? Então agora eu vou mostrar para vocês quais são as casas decimais. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu falei que eu ia mostrar para vocês as casas decimais. Eu tenho aqui, ó, 2,4132. Então, ó, eu tenho esse 2 aqui, ó. Não, vou começar por aqui. Aqui eu não tenho 4 casas? Tenho 4 casas. Então essa última casa aqui, ó. Qual o nome que eu vou dar para essa última casa a partir da 4ª casa depois da vírgula? Isso aqui é o décimo de milésimo. Ok? E essa terceira casa aqui, ó. Qual é o número que eu tenho 3 casas depois da vírgula? Não é 1000, 2000, 3000, 4000? Então é na casa do milésimo. Milésimo. E aqui, ó. Quantas casas depois da vírgula? 2 casas depois da vírgula. Qual é o número que eu uso que tenha somente 2 casas depois da vírgula? 100, 200, 300, 400. Então é o centésimo. Se eu tenho somente uma casa depois da vírgula, qual é esse número que eu vou conhecer? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O 100 já vai para o centésimo. Então antes do centésimo eu tenho o décimo, que é a casa decimal. Décimo. E tem algum outro número depois, antes da vírgula? Não tem. E depois da vírgula? Essa casa aqui, pessoal, que fica depois da vírgula, é a parte inteira. Então essa parte inteira. Então como eu iria ler esse número aqui? Ó, eu iria ler 2 inteiros, 4.132 décimo de milésimo. Por que décimo de milésimo? Porque eu tenho 4 casas depois da vírgula. Mas professor, e se eu tiver somente 3 casas depois da vírgula? Vamos lá. 2 inteiros, 413 milésimo. Porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Professor, se eu tiver só 2 casas, 2 inteiros e 41 centésimo, porque eu tenho somente 2 casas depois da vírgula. Mas professor, se eu tivesse só um número depois da vírgula, 2 inteiros e 4 décimo. Mas professor, e se eu tivesse nenhum número depois da vírgula? 2 inteiros, ok? Então aqui eu expliquei para vocês as partes decimais. Mas professor, se eu tivesse aqui, ó, 135 inteiros e 82 centésimo, porque eu tenho 2 casas depois da vírgula. Viu como é simples você ler as casas decimais? Agora eu vou explicar para vocês como se calcula um número decimal. Primeiro que eu vou mostrar para vocês é uma adição de número decimal, ok? Agora, pessoal, olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Uma adição com número decimal. Professor, uma adição com número decimal, como é que eu vou montar essa conta? Pessoal, quando você vai montar uma adição ou uma subtração com números decimais, o segredo é colocar vírgula embaixo de vírgula e número embaixo de número. E sempre o maior número na parte de cima. Então eu tenho aqui, ó, 238 inteiros e 462 milésimo, mais 1 inteiro e 29 centésimo. Como ficaria isso montado? Ó? 2,
38,462. E olha aqui, ó, onde está a vírgula. Então, para que você não venha se perder, coloque a vírgula primeiro, depois você coloca as casas decimais, ó. 1, 2, 9. Mas, professor, faltou casa aí, pessoal. Para não confundir a cabeça de vocês, vocês podem igualar as casas decimais, ó, com 0, ó, que não vai alterar valor nenhum, ok? Agora eu faço a soma. 2 mais 0, 2. 9 mais 6, 15, vai 1. 4 mais 1, 5, com mais 2, 7. Ó a vírgula onde está aqui, ó. Já coloco ela para não ter problema, para que eu não venha se confundir. 8 mais 1, 9. 3 mais 0, 3. 2 mais 0, 2. 239 inteiros. 752 milésimo. Por que milésimo? Porque eu tenho 3 casas depois da vírgula aqui. Ok? Então isso é uma adição com número decimal, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês uma subtração com números decimais. Pronto, agora aqui nós temos uma subtração com números decimais. 29,62 inteiros menos 28,515. Então vamos lá. 29,62. Para não confundir, vamos pôr a vírgula, ó, menos 28,515. Mas, professor, faltou a casa decimal, professor. Não tem problema. Como nós iremos fazer? Vamos igualar as casas decimais com o 0 aqui, ó. A partir do momento que eu fiz isso, agora eu consigo fazer a conta. 0, eu consigo tirar 5? Não consigo. Então, vamos emprestar, ó. O 2, peguei um emprestado, ficou valendo 1. E aqui ficou valendo 10. 10 menos 5, 5. 1 menos 1, 0. 6 menos 5, 1. Ó, vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 8, 1. 2 menos 2, 0. 1 inteiros e 105 milésimo. Ok? Simples. Agora eu vou explicar para vocês a multiplicação com números decimais. Então vamos lá, pessoal. Agora eu coloquei aqui uma multiplicação com números decimais. 13,8 vezes 6,2. A hora de montar, pessoal, é a mesma coisa, ó. Então, por enquanto, vocês esquecem a vírgula. Vamos fazer a multiplicação como se eu estivesse trabalhando com números inteiros, ok? Então, vamos lá. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com 1 que subiu, 7. E 2 vezes 1, 2. Mais 6 vezes 8, 48. Certo? Sobre 4. 6 vezes 3, 18. 18 com 4, 22. Sobe 2. 6 vezes 1, 6. Com 2 que subiu, 8. Agora eu venho. 6. 7 com 8, 15. Vai 1. 2 com 2, 4. Com mais 1 que subiu, 5. E 8. Mas, professor, e agora? Onde é que eu coloco a vírgula? É só eu contar as casas decimais dos dois valores que eu tenho. Professor, como assim as casas decimais? Os números que eu tenho depois da vírgula. Então eu tenho lá, ó. 1, 2. 1, 2. Duas casas depois da vírgula, não é? Um aqui, ó, e outra aqui. Então eu vou contar. 1, 2. E a vírgula vai aqui, ó. 85 inteiros e 56 centésimo. Por que centésimo? Porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês a divisão com números decimais. Agora aqui, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão com números decimais. Quando se vai fazer uma conta, uma divisão com números decimais, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é igualar as casas decimais. É, professor? Como assim? Sim. Eu não mostrei para vocês como se iguala a casa decimal no adição e subtração? Mesma coisa aqui, ó. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui, ó? 2. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, o que eu vou fazer? Pronto, agora eu não tenho 3 casas decimais aqui? E eu não tenho 3 casas decimais aqui? Tem. A partir do momento, pessoal, que eu igualei as casas decimais, agora eu vou, ó, eliminar a vírgula. Aí ficou 5.120 dividido por 0,064. Mas, professor, como que eu vou fazer essa conta aí agora? Pessoal, 0,64. Se eu anular esses dois zeros aqui, ó, vai alterar o valor de 64?
Não vai. Então o que eu vou fazer? Faço a conta. Agora ficou 5.120 dividido por 64. Ok? Agora eu posso fazer a divisão sem problema nenhum. Então vamos lá. Eu não tenho duas casas aqui? Então vou pegar duas casas aqui. Eu consigo dividir 51 por 64? Não consigo. Então vou pegar três casas, ó. 512. Quanto é 512 dividido por 64? Como assim, professor? Vou mudar a pergunta. Quantas vezes o 64 cabe dentro do 512? Sério, professor? Quantas vezes? Sim, 8 vezes. 8 vezes 4, 32. Sobe 3. 8 vezes 6, 48. Com 3 que subiu, 51. Ó. 512 menos 512, 0. Mas, professor, sobrou 0 ali. Então, abaixo o 0. 0 dá para dividir por 64? Não dá, então põe aqui, ó. Então, 5.120 dividido por 64 é igual a 80. Acabou a divisão com números decimais. Então, quando você vai fazer um cálculo, uma divisão com números decimais, a primeira coisa que você deve fazer é igualar as casas decimais. Depois que igualou as casas decimais, o que você vai fazer? Elimina a vírgula. Eliminou a vírgula, se eu tiver 0 antes do número inteiro, eu posso eliminar o 0 que não vai causar efeito nenhum. Só vai ficar mais fácil para você resolver a conta, ok? Tranquilo? Agora vamos fazer uma divisão, pessoal, com número inteiro e um número decimal. Professor, número inteiro com número decimal? Sim, eu vou colocar aqui na lousa para vocês. Então vamos lá, pessoal. Uma divisão, número inteiro com número decimal. Como eu falei para vocês no exercício anterior, a primeira coisa que eu devo fazer é igualar as casas decimais. Então vamos igualar as casas decimais, ó. Se o 3 é número inteiro, significa que a vírgula está aqui, ó. Se a vírgula está aqui e eu tenho duas casas decimais aqui, eu vou igualar ela aqui, ó. Ok? Igualei as casas decimais. Depois que eu igualei as casas decimais, o que eu vou fazer? Eliminar a vírgula. Pronto, agora ficou fácil. 984 dividido por 300. Então venham aqui, ó. Quantas vezes o 300 cabe dentro do 984? Ah, professor, 3 vezes, porque 3 vezes 300 é 900. Ótimo. 984 menos 900 sobrou 84. Ok? 84 dá para dividir por 300? Não dá. Então eu posso incluir uma vírgula aqui, ó, e acrescentar o 0 aqui. Quantas vezes o 300 cabe dentro do 840? 2, porque 2 vezes 300, 600. Sobrou aqui 240, ok? Aí eu pergunto, 240 dá para dividir por 300? Não dá. Como eu já tenho uma vírgula aqui, pessoal, eu posso acrescentar mais um 0 aqui, ó. Agora aqui, ó. Quantas vezes o 300 cabe dentro do 2400? 8 vezes, porque 8 vezes 300 vai dar 2400. Menos 2.400, 0. Então, 9,84 dividido por 3, ou 984 dividido por 300, dá 3,28. Ok? Simples, tranquilo? Então, não é difícil, pessoal. Vou dar mais uma dica para vocês aqui. Pera aí. Pessoal, uma dica. Se, por exemplo, eu der um exercício na prova e eu tenho lá, ó, um retângulo. E ele está perguntando assim, ó. Qual a área desse retângulo? E se eu falar que aqui vale 3,5 e aqui vale 2,5? Para que eu possa descobrir a área desse retângulo, é só eu fazer isso aqui, pessoal. Pegar a minha base e multiplicar pela altura. Na área igual a base vezes a altura. Certo dia eu peguei um aluno assim, eu dei essa fórmula para ele usar. Só que o aluno não sabia usar essa fórmula. Ele trabalhava como pedreiro. Eu falei para ele assim, então, como é que o senhor faz para calcular se eu quero colocar piso na minha sala? E a minha sala aí tem 3,5 de frente, de base, e 2,5 de altura. Ele falou, professor, para que eu possa fazer o cálculo lá na obra, o que eu faço? Eu faço a medida da frente e a medida da profundidade e faço a multiplicação de um pelo outro. Ótimo! É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui.
O segredo nosso, pessoal, da matemática, não que a matemática aqui seja diferenciada, é que nós trazemos uma matemática para o seu dia a dia, da forma mais fácil para você resolver. Por que eu estou ensinando para vocês números decimais? Porque você vai contar dinheiro. Se você vai comprar um pão na padaria, o pão custa 35 centavos, então ele custa 0,35. Se você deu R$1, eu estou explicando para vocês quanto você vai receber de troco. Se você vai montar essa conta aqui, ó, R$1 você deu e comprou somente um pão, vírgula embaixo de vírgula e coloca o número embaixo de número. Vamos supor, você deu R$1, certo? E comprou apenas um pãozinho. Pronto, montou a conta, tá aí. Mas professor, eu comprei 7 pães. Ótimo, 0,35 vezes 7. E fazer a multiplicação, então vamos lá, 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 3, 21. Com 3, 24. Certo? 7 vezes 0, 0. Então eu tenho aqui, ó. Quantas casas depois da vírgula? Aqui, ó. 1, 2. 2 vírgulas aqui, ó. Ok? Então se você comprou 7 pão. Pera aí, pessoal. Opa, olha eu me enganando aqui. Se você comprou 7 pão, pessoal, vou explicar para vocês aqui agora. Ó, o pão custa 0,35. Você comprou 7, não comprou? Então, 7 vezes 5, 35. Sobe 3. 7 vezes 3, 21. Com 3 que subiu, 24. 24. Então tá lá, ó. E 7 vezes 0? 0. Quantas casas você tem depois da vírgula? 1, 2. Então virou aqui, ó. Se eu anular o zero, que nem eu expliquei para vocês lá na hora de eliminar o zero, então aqui, R$2,45 você comprou os 7 pães, ok? Então você fez 0,35 vezes 7. Quanto deu? R$2,45. Mas professor, eu dei R$10 para cobrar R$2,45. Ótimo. Se o R$10 não é um número inteiro, a vírgula vai aqui, ó. Você monta a conta aqui, o 2 inteiros e 45. E fazer o cálculo. Então o que nós fazemos aqui? Nós trazemos a matemática, pessoal, para o seu dia a dia, para você usar na sua rotina frequentemente. Como você vai calcular o preço de um pão numa padaria? Se você vai pagar uma conta de luz, uma conta de água, calcular o consumo diário da sua energia, o consumo diário da água, o seu consumo de mantimento em decimais, em números inteiros. Então é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Então quando vocês forem fazer essa atividade da oficina que eu estou passando para vocês, vocês vão praticar como se estivesse mexendo com dinheiro, tá bom? Qual é a melhor forma de você entender? Que nós entendemos? Explicando, é mexer com dinheiro e comida. Mexeu com comida, todos nós entendemos. Mexeu com dinheiro, todo mundo entende também. Fica mais fácil para nós entendermos, ok? Então fica aí, pessoal. Essa é a nossa oficina, espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês.